Imagina você aceitar um convite para conversar com o seu amante barra amigo de muitos anos de infância e você chega lá, dá de cara com outros homens que te amarram e que fazem o imaginável e o inimaginável com você, até não sobrar nenhum resto de vida no seu corpo. Essa é a história do Marcelo. E por incrível que pareça, o pior e o mais bizarro eu ainda vou contar aqui para vocês. O Marcelo Magalhães de Almeida, de 31 anos, sempre foi conhecido como um homem de bom coração. No primeiro relacionamento dele, ele teve uma filhinha que veio a falecer com 1 ano por causa de câncer. E ele, então, a partir daí, trabalhou para construir uma ONG para ajudar crianças com o mesmo problema que a filhinha dele. Foi um marco muito grande na vida dele, que ele transmutou aí o máximo que ele conseguiu em algo bom, não só para a sociedade, mas que ele gostaria, com certeza, batalhou com a filha dele até o último segundo, mas que ali com certeza ele salvou, né, ou auxiliou nos piores momentos com vidas de muitas crianças. Além disso, ele já não estava mais com a mãe da filhinha dele, né? Seria sua ex-mulher. Ele estaria namorando uma outra moça que deixa aí depoimentos de muito carinho sobre o Marcelo. Eu vou ler o que foi noticiado, né? Palavras dela. O Marcelo não foi apenas um homem que eu amava. Ele foi um ser humano extraordinário, de coração generoso, que dedicou a vida a fazer o bem. Quem teve o privilégio de conhecê-lo de verdade sabe a grandeza da sua alma, da sua bondade e da forma como cuidava das pessoas. Ele me ensinou que eu podia ser amada de verdade. Me mostrou que eu merecia carinho, proteção e cuidado. Ao lado dele, eu conheci um amor leve, sincero e cheio de companheirismo. Por isso, hoje não se vai apenas um homem que eu escolhi para amar. Vai embora um pedaço do meu coração. Independente do que a gente vai trazer aqui, a vivência do Marcelo e o tratamento dele, tanto com a pequena que se foi, como com a parceira dele de vida, era dos melhores. Não acredito que uma mulher que tivesse tido uma experiência diferente disso trariam palavras tão doces e tão fortes ao mesmo tempo, uma declaração. Talvez em retorno da bondade, da abertura dele para ajudar as pessoas, o Marcelo era um homem próspero. Então, ele era um empresário que tinha ali uma estabilidade, um crescimento financeiro. Ele trabalhava com lojas e produtos na parte de construção e dava para ver que ele tinha uma vida bem tranquila na parte financeira. Ele tinha um carro no valor de 600 mil, que era blindado, e o modo de vida dele trazia essa perspectiva pra gente. A gente acha que não, mas esse tipo de coisa causa, sim, muito olho gordo, muita inveja e desejo de outros. As pessoas falam que não, mas algumas inconscientemente acabam não só desejando aquilo do outro, como também, por não conquistar o mesmo, pensam que destruir talvez seja um alívio e algum modo de conquista para si. E eu acho que a gente pode partir desse ponto para contar, então, a história do Marcelo. No meio de tudo isso, nós temos o Lucas, conhecido como Quadrado. O Lucas Soares de Lima tem 28 anos e, das informações que a gente tem, ele conhece o Marcelo desde a infância. Por tudo que se mostra, parece que existe uma intimidade muito grande desde pequeno. Isso pode ter começado com uma amizade e ter perdurado por uma amizade até os dias de hoje, onde o Marcelo compartilhava com o Lucas todos os seus segredos. Ou isso pode ter sido uma amizade que virou algo mais com o tempo. Por que eu digo isso? Porque o que está sendo dito aqui é suposição de acordo com o que chegou de informações através da mídia. O caso ainda não está fechado, mas a gente sabe que o Lucas aí guardava os maiores segredos do Marcelo. A gente não sabe em que
ponto dessa relação, o Lucas passou de ouvinte e conselheiro e guardador de segredos para alguém que usaria tudo que o Marcelo disse ou viveu com ele contra o próprio Marcelo. A gente não sabe se o Lucas, desde pequeno, já escutava isso com a maldade de poder usar isso de alguma forma para fazer o mal para o Marcelo, talvez até pela mudança, discrepância de vida. O Lucas, ele vivia e tinha muito contato com a mãe e não estava numa fase muito boa na vida, até porque dias antes a mãe disse que o Lucas pediu R$ 700 de empréstimo para ela. O que se tem do Lucas e do Marcelo é que o Marcelo parece que teria uma vida extraconjugal, que ele se relacionava então com outros homens. E até aí seria uma questão dele. Então, no primeiro momento, ele compartilhava essas vivências com o Lucas, o que eu acho um pouco estranho. Mesmo que ele tenha uma confiança de um melhor amigo, imagina para um homem se abrir para um outro homem que é hétero, que está ficando com outros homens e sabendo que já teve uma filha e que agora tem uma namorada. E eu peço aqui, respeito pela namorada que tá passando por essa situação, mas é o que foi exposto e a gente tem que colocar aqui para tentar entender de alguma forma até onde que vai chegar esse caso. Na minha cabeça não entra um homem que é homoafetivo se abrir tão facilmente com outro hétero sobre essas coisas. Eu acho que se o Marcelo se abriu é porque o Lucas se fez também como um homem que tinha interesse em outros homens, né? A gente tem ainda essa coisa do machismo e do homem mesmo, do instinto do homem de ser muito discreto e de não se abrir. Mesmo que seja um amigo fiel, ele não iria se abrir se o outro não desse abertura de entender essa parte homoafetiva que a gente sabe que até os dias de hoje existe muito preconceito, existe exclusão, afastamento, zoação, bullying e todas as outras coisas que vocês já estão aí acostumados a ver e a assistir em outras notícias. Então isso me causa um certo estranhamento. Existe uma outra vertente de investigação que diz então que o Marcelo e o Lucas tinham um relacionamento. Para mim cabe um pouco mais essa vertente. Eu posso estar aqui errada, tá? Eu estou dando somente a minha opinião. Não existe prova sobre. Mas me faz entender se o Lucas tinha e foi criando, esse interesse de usar o Marcelo em algum momento, ficaria muito mais fácil ele ter uma proximidade emocional e sentimental com o Marcelo para conseguir essas coisas. E acredito que o Marcelo se abriria mais nesse tipo de relação, Nós temos aí casos de, seja com homens ou com outros homens ou outras mulheres, que têm uma cumplicidade maior com o amante de contar sobre as coisas da vida, de descarregar ali momentos pesados que talvez não compartilhe na vida conjugal. Por isso, para mim, essa é uma vertente mais concreta no sentido de que depois que vocês entenderem tudo que o Lucas fez, fica muito claro que seria muito fácil para ele, mesmo que ele não fosse homossexual, que ele criasse esse papel, que ele aceitasse ou até fingisse esse papel para conseguir tudo que ele conseguia. Porque existe informação de que o Marcelo sempre dava muitos presentes pro Lucas, desde presentes como ajudar na parte financeira e estava prometido aí um apartamento, que eu não sei se ele só falou de boca, mas que em um exato momento o Lucas começou a exigir de forma mais pesada esse apartamento. Fontes dizem que todos esses presentes foram dados pelo Marcelo porque o Lucas sabia do segredo dele e então ficava chantageando e ameaçando, e essa era a moeda de troca. E outros dizem que os presentes e tudo era por causa da relação deles e que a partir do momento que o Lucas sentiu que precisava de mais, então começou a ameaçar sobre o relacionamento dos dois, sobre divulgar isso, que em nenhum momento ia pegar pesado para o Lucas, ele só ia ser visto como um homem que gosta de outro homem, e que já ia pegar muito pesado para o Marcelo, que estava num relacionamento com uma outra mulher. Marcelo, como homem de bom coração, podia dar esses presentes, essas ajudas para o Lucas, para ele crescer na vida, assim como ele criou uma ONG? Sim, poderia, mas até
em que momento ele aceitaria continuar a ser ameaçado por um amigo por isso? Me parece que uma conexão e um gancho maior para o que vai acontecer vem dele ter algum tipo de relacionamento mais fincado ao Lucas. Posso estar errada. Bom, o que acontece então é que a gente traz aí a fala da mãe do Lucas, aonde ele chega para ela e fala: se você tivesse me emprestado ou feito um empréstimo de R$ 700, isso não teria acontecido, eu não teria que ter feito isso, algo do tipo. Que já deixa bem claro aonde é que estava a cabeça dele. Nós não sabemos em que exato momento o Lucas tem essa ideia, mas na busca desesperada, então, por R$ 700, ele resolve ter a brilhante ideia de sequestrar o Marcelo. E para mim, isso vem de uma forma bem planejada até um certo ponto da situação, e depois eles começam a agir de qualquer forma, não se importando se vão deixar rastros ou não. Parece então que ele pede aí uma ajuda para o Marcelo, e nesse momento ele já está pedindo através de ameaças, e o Marcelo se cansa dessa situação. A gente tem imagens do Marcelo no elevador, no celular, se olhando no espelho, pegando o carro dele, em um momento totalmente tranquilo. Ele estaria super seguro dentro do carro dele, que é blindado, mas infelizmente ele chega no último momento e pior momento da sua vida. É registrado então que o Marcelo vai num bar na estrada da Fazendinha, em Carapicuíba, isso aconteceu em São Paulo, na noite do dia 16 de julho. E de lá ele vai então encontrar o Lucas. E aí que fica o questionamento: o Lucas ameaçou ele? Ele falou que não ia dar mais nada para o Lucas e mesmo assim foi se encontrar com o Lucas para resolver o quê? Não me cabe muito. Se eles não tiverem uma proximidade muito forte dele entender então que vai encontrar o Lucas e vai conversar normalmente depois de ter dado uma prensa e ter deixado claro de que ele não vai mais ajudar financeiramente e que o Lucas pode sair contando para todo mundo, seja lá os seus segredos ou seja lá o relacionamento dos dois. Então a gente não sabe de que forma que o Marcelo é atraído para esse lugar que o Lucas leva ele, e é essa parte que eu acho muito estranho. Se ele fosse um amigo de infância e tivesse falado não vou te dar mais nada, ele não teria ido até esse lugar. Ele tá na situação de que ele saiu de um bar, ou seja, ele tava curtindo a noite, e aí ele vai encontrar o Lucas. Isso também me faz ter a ideia de que um relacionamento seria mais concreto nessa situação. Depois do bar, à noite, a gente vai se encontrar. Independente do que aconteceu, o Lucas já está lá esperando ele com outros caras. Um é o irmão dele, o Paulo Sérgio Soares de Almeida, de 27 anos. E um amigo dos irmãos, falam que são 2 irmãos, eu não tenho confirmação sobre, mas a gente tem um nome certo, que é o Júlio César Moura Batista, de 23 anos. Outra coisa que chama muita atenção também nessa questão de possivelmente ser um relacionamento em segredo é que o Marcelo fala então para a mãe dele que ele não vai sair de casa antes de tudo isso e depois ele vai pro bar e encontrar com o Lucas. Tudo isso que a gente está falando aqui não tem confirmação nenhuma da família, que não quer abrir sobre essa situação, nem negar e nem confirmar, e que eu respeito, porque esse não é o momento, né? É o momento de viver o luto por tudo que aconteceu, independente da vertente que for real nesse caso. E é aqui que começa o show de horrores, quando o Marcelo encontra então com esses 3 caras, e que eu fiquei muito tempo tentando entender o porquê. Porque esses caras, eles começam a gravar tudo pelo celular, então eles amarram o Marcelo, eles filmam, eles tiram foto do Marcelo amordaçado, eles tiram foto das bebidas, de dinheiro, das transferências que vão sendo feitas, que ao todo foram mais ou menos R$ 8.000, se eu não me engano. E enquanto está acontecendo tudo isso, o Marcelo pede, pelo amor de Deus, pela vida dele, que eles podem retirar
tudo aquilo que ele tem, menos a vida dele, que ele só quer voltar para a família dele. A gente tem também imagens de um dos sequestradores em cima do carro do Marcelo, em um momento que eles estão no mato, e com certeza o Marcelo está dentro do carro e fica ali as marcas do pé desse cara em cima do carro sendo gravado, ostentando. Eles fazem disso um show de horror. E eu fiquei me perguntando, para que gravar tudo isso? É para alimentar um ego próprio? Só para ser uma festinha onde um acaba animando o outro, eles acabam gravando e se divertindo com o sofrimento do Marcelo? Ou esses vídeos eles foram feitos para mostrar para alguém, para se vangloriar para alguém? E aí me vem um outro questionamento por causa disso. Será que eles só amarraram o Marcelo esse tempo todo e não fizeram mais nada nessas gravações? Por que eles gravaram? Será que eles ali não humilharam, não insultaram? E eu questiono isso porque o Lucas sabe do segredo do Marcelo, né? E como que esses homens agiriam diante de um outro homem que tem uma relação homoafetiva? Eles já são cruéis com pessoas que eles não sabem aí se são heterossexuais ou se deixam de ser. Eu acredito que eles seriam mais cruéis com uma pessoa que confirmasse uma relação homoafetiva, até pelo preconceito, pela ignorância, pela falta de escrúpulo. E é aí que eu fico imaginando, se eles gravaram, o que eles fizeram ali, né? O Marcelo sofrer. E aí eu digo no corpo, fisicamente. A gente tem que esperar os laudos para ter certeza do que aconteceu. Eu espero que para amenizar a família tenha sido só amarrar o Marcelo e pedir dinheiro. Eles fragmentaram, né, esses R$8.000. O mandante, o Lucas, parece que recebeu em torno de R$3.500. Eles ostentaram ali com iPhone, bebida e tal, e resolveram então finalizar com o Marcelo. E por isso que eu falo que esse crime ele foi programado, mas eu não acredito que programado até o final. Eles se sentiam ali tão poderosos, tão impunes, que eles falaram, vamos fazer, a partir daqui a gente resolve como é que vai ser. Porque não se tem muito pensamento. A partir de agora o que acontece, não se tem, vocês conseguem entender que não tem planejamento. O Marcelo implorou pela vida dele, mas é muito claro que ele não ficaria vivo, já que ele conhece o Lucas, né? E que o Lucas não ia deixar nenhum rastro para ser denunciado. Se ele solta o Marcelo, as chances do Marcelo falar quem fez tudo isso com ele eram muito grandes. Então, a partir daí, eles colocam o Marcelo no carro e ele recebe, então, aí golpes de um objeto cortante. Isso não é suficiente para tirar a vida dele. Não sei se propositalmente ou não, esses golpes, então, não são fatais. E a história fica cada vez mais cabreira, porque no meio do mato, e aí parece que passa um homem. Acho que estavam em 4, e aí esse homem é o quinto, algo assim. Eu sei que passa um homem, que é o Wagner Barbosa dos Santos, de 33 anos. Eles simplesmente falam, ajuda a gente aqui. Você pega esse corpo, joga no rio e a gente te dá um dinheiro aí. Questionado na delegacia sobre ser R$200, ainda questionado de uma forma desacreditada, porque R$200 não é nada, R$3.500 pela vida de uma pessoa não é nada, imagina R$200, ele ainda responde tranquilamente que não, R$200 é muito, que ele fez por 20 reais. 20 reais foi o suficiente para esse homem pegar, então, Marcelo ainda vivo e jogar no rio. Não sei se só jogar ou se empurrar para que ele fosse, né, mais pra frente, enfim. Eles não se preocupam se esse corpo sumiu, se esse corpo vai continuar lá, e querem jogar a culpa só pra esse Wagner, que eu acho improvável, porque o Marcelo era um homem de um porte físico muito forte, só um não iria aguentar fazer isso com ele. E quando são presos também, eles, após confessarem, vão mostrar a região onde o Marcelo foi jogado, ou seja, todo mundo estava ali. Todo mundo sabia onde era a região e eu acredito que todos tenham ajudado. E aí eu não sei como esse ficou com essa parte da culpa, aceitando 20 reais para acabar de vez com a vida do Marcelo. O interessante, ou pelo menos a parte que dá para respirar desse caso, é que a própria mãe do Lucas denuncia ele. Ela vê toda a situação, liga, conecta com o que ele tinha falado e então vai até a delegacia de polícia falar
que o seu filho com certeza está no meio desse crime e é graças a essa mãe que o Lucas e os outros também são presos. O Wagner demora a ser um pouquinho mais preso porque ele vai para uma clínica de recuperação onde ele é encontrado, né, que deve usar vários tipos de substâncias, imagina, para aceitar fazer isso por R$ 20. E só depois de 7 dias, então, é que o corpo do Marcelo é encontrado nessa região do Rio, onde eles resolvem falar que estava. De uma forma muito triste, é reconhecido e achado pelo pai, que o reconhece pelo cabelo. Eu acho que não teve ritmo nenhum isso que eu contei aqui pra vocês, porque na verdade eu queria soltar logo as frases e as palavras, porque a cada ação que eu tinha que contar pra vocês me batia um desespero maior dentro de mim sobre tudo isso. Eu só queria liberar logo de uma vez, porque é muito surreal, é muito brutal. Você pensar que uma pessoa, que a vida de uma pessoa vale isso. Até onde um cara resolve fazer isso com um ser humano por causa de dinheiro, por desejar ter a vida desse cara, por querer usufruir daquilo que foi conquistado com o suor do Marcelo e que ele acha que deveria ser dele, de qualquer forma. Eu acredito em um Lucas fingindo, seja ser melhor amigo para escutar as dores do Marcelo, seja sendo um parceiro do Marcelo. Para mim, a todo momento esse cara fingia para ter dinheiro fácil e quando ele viu que não ia conseguir mais, então ele resolveu arrancar de vez da forma que ele poderia. Ele contratou pessoas por um valor, nenhum valor pagaria isso, mas por uma miséria. Tudo isso para conseguir R$ 700, que ele ainda saiu sorrindo com R$ 3.500. A vida de um homem, de um pai, que não importa. Nesse momento, eu não acho que cabe julgamento se esse cara estava traindo, se ele não estava traindo. Isso não remete a tirar a vida de uma pessoa. A gente fica esperando aí a resolução do caso, principalmente os resultados da perícia no corpo para saber o que realmente aconteceu com o Marcelo. E deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.